Nesse vídeo eu vou dar início a um quadro aqui no canal que se chama de estudante para estudante. E no que vai consistir esse quadro? Basicamente, vocês mandam perguntas, eu respondo as perguntas. Ou vocês mandam recomendações e eu respondo as recomendações aqui no YouTube. E por que isso? Porque eu já recebi um volume de perguntas e questionamentos muito grande desde o tempo em que eu criei esse canal até hoje. E muitas dessas perguntas são perguntas muito importantes, perguntas que merecem ser aprofundadas e que eu tive que escrever, textos imensos para as pessoas. E muitas das vezes nesses textos eu não consegui passar todas as ideias acerca daquela pergunta. Então, eu já vinha com a ideia desse quadro há muito tempo, mas essa semana uma pessoa me mandou um comentário, comentou num dos vídeos meus e eram perguntas assim, bem que merecem ser aprofundadas, principalmente para alguém que está se questionando ali no início do estudo se deve ou não estar fazendo aquilo. Então, a primeira pergunta desse quadro vai ser do nosso querido amigo ou amiga que comentou recentemente e ele sabe ou ela sabe do que eu estou falando. Antes de iniciar esse quadro, eu quero dar um recado, que é o seguinte, um recado muito importante, eu não sei se eu vou repetir isso em todo o quadro, mas talvez sim. Não é só porque eu fiz 151 acertos no Enem, que eu tive essa evolução maravilhosa, estudando sozinho, não sei o que, pipipi, popopó, que eu sei de tudo, e que eu sou sabichão e que agora devo sair ensinando pessoas. Isso não tem nada a ver, entendeu? Eu sei que eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo aqui no YouTube para as pessoas, porque querendo ou não eu influencio alguém que, por exemplo, está começando a estudar, ou que, por exemplo, tirou menos que eu e quer aprender a chegar onde eu cheguei. Eu sei que eu influencio esse tipo de gente, e eu tenho que ter muita responsabilidade do que eu vou falar aqui, porque eu posso influenciar da maneira errada e fazer a pessoa realizar comportamentos errados. Então eu vou me restringir aqui só a coisas que eu realmente sei, que eu realmente tenho certeza e que eu realmente confio, porque eu tenho muito medo de falar besteira, muito medo. Então eu sempre pé no chão, com muita humildade e falando de estudante para estudante mesmo, até porque tá no nome do quadro, não é de professor para estudante, até porque eu tô aqui para aprender com vocês também. Então, fechando esse parênteses, vamos embora para a primeira pergunta. Ou para as perguntas, né, no caso. Vamos lá. Meu N14. Comentei antes de assistir o vídeo inteiro. Exageradamente de maneira acumulativa para ser bem melhor mesmo. Comecei ontem a estudar assim. Vi videoaulas e passei pro Anki. Só estou com 3 problemas. Aí vem as perguntas. Vou responder um de cada vez e depois eu leio. Quando fazer questões, diariamente, depois de estudar o conteúdo do dia? Vamos lá, depende. Eu vou falar tanto isso aqui que eu acho que esse vídeo vai ser um TED pra galera. Porque às vezes a gente tá acostumado a ouvir um parênteses aqui, às vezes a gente tá acostumado a escutar, faça 8 horas por dia de estudo, faça tantas questões e passe. Se você fizer isso aqui, você não vai passar. Cara, sacanagem essas porra. Só pra criar título sensacionalista. Mas enfim, fechando esse parênteses, depende. Por quê? Porque às vezes tu viu uma aula, só que tu não terminou o conteúdo dessa aula. Tu vai terminar na próxima aula. Então tu não pode fazer questão, porque tu ainda não terminou o conteúdo. Mas se tu terminou o conteúdo, por exemplo, tu terminou o ponto de Wheatstone, de física, eletrodinâmica, tu vai fazer questões de ponto de Wheatstone. Terminou circuitos elétricos, tu vai fazer questões de circuitos elétricos. Por que isso? Para tu verificar se tu realmente aprendeu aquilo, para tu praticar e para tu ensinar pra tua cabeça como é que faz o negócio. Entendeu? Então, sempre após ver o conteúdo. É muito importante isso. Realmente muito importante. Então, perfeito. Depois de estudar o conteúdo respectivo daquela aula, tu vai fazer as questões respectivas daquela aula. Beleza. Segunda pergunta. Como configurar o limite de revisão do Anki, pois quando eu termino de estudar um baralho, ele fecha. Aí não consigo revisar no outro dia. Beleza, aqui vem um negócio muito importante.
muito importante, que eu não vejo ninguém falando aqui nesse YouTube. Desde quando eu comecei a estudar, eu tive que aprender isso sozinho, fazendo sozinho, na doida. Inclusive, se eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, é porque eu errei muito, entendeu? Que eu testei várias formas de usar o Anki para revisar. E é o seguinte, isso aqui ninguém fala, nunca vi ninguém falando, mas vamos lá. Você está iniciando, você quer usar o Anki para revisar, você tem que saber dessas 3 coisas. Primeiro, você pode baixou o Anki, deixou na configuração que tá, no avançado, com tudo no padrãozinho ali, tranquilo. Você vai fazer um card, revisar, ele vai te dar um prazo, aí nesse prazo tu vai fazer esse card e diariamente tu vai fazer um certo volume de cards, beleza? Perfeito, no padrãozinho, como deve ser feito. Agora tem outras ramificações. Segundo, no caso do nosso amigo ou amiga aqui, ele não gostou que quando ele termina o baralho fecha, ele não consegue ver mais. E para isso, o que você vai fazer? E agora eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu vou mostrar para vocês o que deve ser mudado. Aqui no meu Anki, certo? E eu vou entrar em opções de baralho, aqui do lado dessa chavinha aqui. Opções de baralho, beleza. Entrei, vou rolar aqui para baixo. Inclusive aqui eu já tinha até mudado, mas no seu provavelmente vai estar 365 ou 3650, intervalo máximo. E o que você vai fazer caso você queira revisar um baralho e amanhã ele está lá pronto para você revisar também, de forma que você tenha essa autonomia. Você vai vir aqui em intervalo máximo e você vai colocar um dia. Você vai dar o salvar e pronto. Agora deixa eu entrar no card aqui. Ser lowercase que o celular. Pronto. Olha aqui, ó. Difícil, 1 dia. Bom, 1 dia. Fácil, 1 dia. Novamente, 10 minutos. Perfeito. O que acontece quando tu faz isso aqui? Todos os teus cards, eles vão aparecer verdinhos todos os dias. E tu não vai cumprir o padrão de revisão. Claro, se tu tem 3.000 cards, como é que tu vai fazer 3.000 cards por dia? Não tem como. E nessa forma de usar o Anki, deixa eu fechar aqui a tela. Nessa forma de usar o Anki, você vai ter autonomia com relação aos baralhos que você vai revisar. Vamos supor que no teu cronograma, na tua organização de estudo, depois que tu terminou cinemática, tu quer passar de novo em física básica, e tu quer ver os cards. Depois que tu terminou termologia, tu quer ver dinâmica, tu quer revisar a área de dinâmica inteira. Quer revisar os cards que tu tem de dinâmica. Tu vai lá e revisa os cards de dinâmica. Entendeu? E eles vão estar lá completos, todos os cards. Por quê? Porque o intervalo foi 1 dia. Então tu consegue escolher qual tu revisa de forma autônoma, entendeu? Sem deixar com que o Anki que programize isso. Aí vai da tua organização. E como eu disse, tem um terceiro modo de usar, que é o algoritmo, que nesse caso eu estou usando atualmente. Seguinte, estamos aqui no Anki, vamos lá em opções de baralho novamente. E lembrando, tem umas configurações aqui que eu personalizei do jeito que eu quis e que eu expliquei tudo direitinho no vídeo aqui que eu tenho sobre como eu estou usando flashcards, beleza? Então se você estiver curioso, o meu tá diferente, tá lá no vídeo, beleza? Bora lá. Aqui você chega, você vai instalar, vai estar no padrão e vai ter esse FSRS. Eu não lembro a sigla agora, deixa eu ver aqui. Free Spaced Repetition Shoulder. Significa isso? É um algoritmo do próprio Anki, desenvolvido pelos programadores, que calcula a probabilidade de tu esquecer teu card. Como é que ele funciona? Vamos lá. Lembrando, essa terceira forma de usar o Anki, ele é quase igual à primeira, só que tem umas particularidades, que é quando você deixa o Anki programar a tua revisão. Beleza, vamos lá. Aqui você abriu, você tem retenção desejada, os parâmetros do modelo que a gente nunca mexe, porque a gente não é nenhum expert, certo? Aqui tu calcula a retenção ótima nos dias que tu quer. Por exemplo, eu tenho até 200 e poucos dias, então eu vou colocar aqui calcular a retenção ótima. Isso aqui, não sei, não mexo, deixa tranquilo. O que acontece? Importante é essa retenção desejada. E para explicar isso, eu vou pegar o gráfico. É o seguinte, você tem esse
esse gráfico aqui, que deve estar aparecendo na tela para vocês. Vou dar um jeito de colocar. E no lado esquerdo, no eixo Y, você tem Workload Minutes of Study per Day, que significa basicamente o quê? É a quantidade e o volume de cartas que tu vai ter por dia, entendeu? E embaixo tu tem a tua retenção desejada, tua Desired Retention. E é o seguinte, quanto mais você aumenta essa retenção e mais próximo de 1, mais cartas tu vai fazer no dia e menor vai ser o intervalo deles. Por exemplo, se tu tem um card novo e o fácil ele tá te dando 20 dias, quanto mais tu aumenta a retenção desejada, menor é esse intervalo. Se tu errou um card, ou se tu colocou, por exemplo, se tu colocou errei o card, aí tu vai fazer ele de novo. Por exemplo, um card de revisão. Se tu tem uma retenção menor, ele vai te dar um intervalo de 8 dias, 7, 6. Se tu tem uma retenção maior, ele vai te dar um intervalo de 2, 3 dias, entendeu? Então acaba que tu consegue manejar os intervalos com essa retenção. Quanto mais tu aumenta a retenção, menor são os intervalos, mais cartas tu vai fazer por dia. Então é assim que você usa o FSRS, que é o algoritmo do Anki. Então esse é o terceiro modo. Lembrando, vou fechar aqui, são 3 modos que você pode usar o Anki. 2 você deixa a revisão com o Anki, um avançado, outro no FSRS, que eu recomendo muito. E o terceiro modo é você tendo autonomia com relação às suas revisões, alterando o intervalo máximo. Beleza? Resumindo tudo, basicamente. E se eu não me engano, tem uma última pergunta, que é quantas aulas ver por dia sem perder a qualidade? Então, meu N14, meu querido amigo, minha querida amiga, é o seguinte. Mais uma vez, eu vou dizer depende. E eu sinto muito, porque eu sei que tu escuta no YouTube que só passa quem vê tantas aulas por dia, só passa quem estuda mais de tantas horas por dia, só passa quem faz mais de tantas questões por dia. E eu não acredito nisso, eu vejo que isso são apenas discursos sensacionalistas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua vida e cada um tem suas particularidades. Então não tem como tu cravar um negócio desse. E é o seguinte, se você tem facilidade com os assuntos, querendo ou não, você vai conseguir ver mais aulas daquele assunto. Se você tem dificuldade com aquele assunto, querendo ou não, você vai ver menos aulas por dia daquele assunto. Entendeu? Então, você tem que desenvolver, e aqui eu não vou responder a tua pergunta do tipo, 5 aulas. Não, eu vou te falar um negócio mais amplo para que tu use essa informação para não só administrar quantas aulas tu vai ver por dia, mas administrar como tu organiza o teu estudo, certo? Isso aqui tu pode usar para muita coisa, que é o seguinte, quando a gente estuda em casa, quando a gente estuda só, você tem que desenvolver algo chamado autonomia, que é o seguinte, você tem que olhar para o seu contexto de forma como se você estivesse jogando The Sims. The Sims, tu olha o bonequinho lá em terceira pessoa, tu vê o que ele tá fazendo, pô, ele tá dormindo 8 horas por dia, pô, ele tá estudando 4 horas líquidas, mas a última hora não tá rendendo muito, entendeu? Então, tu consegue perceber o teu comportamento de uma forma mais ampla, e com isso, tu tem a autonomia de modificar, adaptar, melhorar a tua rotina, o teu estudo, a quantidade de aulas que tu vê por dia, entendeu? Tu administra as matérias que tu vê. Por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Eu gosto muito de natureza e matemática. E eu coloco essas tarefas como as primeiras do dia, porque são as melhores para mim começar o dia. Eu gosto muito daquilo ali, então eu sempre estudo de manhã. Eu tenho uma facilidade maior, entendeu? Então, eu consigo ver isso em mim e adaptar para as minhas coisas, entendeu? Eu coloco, geralmente, natureza matemática, humanas linguagens, ou redação linguagens, ou humanas redação, entendeu? Geralmente eu faço essa divisão.
Agora, quantas aulas exatamente não, depende do conteúdo que eu tô vendo, se é uma coisa mais fácil, uma coisa de revisão, se é um conteúdo novo, é que eu vou gastar mais tempo, que eu tenho que pausar, que eu tenho que anotar, que eu tenho que desenhar. Então depende muito, entendeu? E o que eu diria que realmente dá resultado, e que eu gostaria de ter ouvido isso quando comecei, é desenvolva autonomia. Pense, racionalize sobre o que você está fazendo no dia. Pô, hoje o dia foi foda, foi cansativo. Eu acho que eu vi muita aula, eu poderia reduzir o volume de aula para ter mais qualidade. Ou então, não, eu tô com folga aqui, dá para aumentar o número de aulas. Ou então, pô, eu tenho pouco tempo, eu tenho que ter mais foco, entendeu? Essas coisas que a gente vai pensando, sabe? Quando a gente estuda só. Então, basicamente é isso. Respondendo suas 3 perguntas. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que essa informação ajude também outras pessoas. Afinal, esse é o intuito do quadro. E esse quadro vai ser só essa pergunta, porque eu levei muito tempo para responder. E esse é o intuito, é pegar uma pergunta de lacerar e realmente aprofundar aquele conteúdo, gerando valor sobre isso, sempre com muita responsabilidade e humildade no que eu tô falando aqui. Mandem mais perguntas aqui, se vocês desejam, se vocês se interessam, se vocês recomendam alguma coisa, pô, manda uma pergunta aqui que eu vou estar respondendo tudinho, beleza? Valeu, muito obrigado pela atenção e tamo junto.